O Dia dos Pais se aproxima e, com ele, a preparação do varejo para uma das datas comemorativas mais importantes do calendário. Além da decoração dos pontos de venda, é hora de planejar os diferenciais a serem oferecidos para quem pretende adquirir presentes. Afinal, o Dia dos Pais tem particularidades com relação a outras datas, como o fato de que muitas mães que são chefes de família, elas vão ser homenageadas nessa data. Para auxiliar os lojistas no planejamento para a ocasião, a CDL Porto Alegre apresentou durante evento realizado na barbearia La Máfia o perfil do novo pai e os impactos econômicos para o varejo. Produzido pela Vitamina Pesquisas, o estudo ouviu 404 pessoas para traçar as principais características dos pais da capital gaúcha. Alexandre Appel entrevistou Rafael Guerra, gestor de marketing da CDL Porto Alegre, sobre o interessante estudo. Estamos na CDL Porto Alegre, aqui no centro da cidade, na Senhora dos Passos. Estamos sendo recebidos pelo Rafael Guerra, que é gestor de marketing aqui da CDL. Semana passada nós recebemos no Consumidor RS uma matéria muito interessante, uma pesquisa feita pela CDL, um estudo encomendado à Vitamina Pesquisa sobre o perfil do novo pai. Isso me chamou muito a atenção e até brinquei com o meu diretor de TV, o Thiago, tem uma neném de 5 meses. Thiago, eu vou checar se você está dentro desse novo perfil. E algumas lâminas que nós já vimos aqui do estudo mostram que o Thiago está nesse perfil. Existe realmente um novo pai. Fala um pouquinho desse estudo, Rafael. O objetivo não é só sinalizar para o lojista associado da CDL o perfil de compra para o Dia dos Pais. Ele tem uma visão mais ampla, é isso? Exatamente, Rafael. A gente, ao pensar nesse estudo, a gente quis trazer muito mais do que apenas os dados de consumo e as perspectivas do consumidor para a data comemorativa no Dia dos Pais. A gente quer entender um pouco mais quem é esse consumidor, ou melhor, quem é o presenteado, o homenageado dessa data super importante para o varejo. Então a gente conseguiu, através do estudo que nós encomendamos à Vitamina Pesquisa, encontrar formas de entender o perfil desse que a gente está chamando de novo pai. Ou seja, esse estudo ele trouxe de várias formas quais as transformações sociais que esse personagem ou o pai ele apresentou, ele mudou. Isso a gente tem certeza a partir de todas as respostas. Esse novo pai é jovem ou é um novo pai velho? Os dois. Ele é um novo pai, ele é um pai jovem, ele é um pai velho com novos hábitos, ele é um novo pai que tem aumentado ou ampliado a sua responsabilidade, as suas atividades domésticas, não só em ser o principal provedor da família, o que historicamente a gente sempre viu e ouviu, né? Ele tem tido maiores responsabilidades nos cuidados com os filhos. E uma das palavras que a gente viu e mais gostou é que ser pai é cool, ou seja, ele está na moda, é legal. E está acontecendo cada vez mais que os pais assumindo muito as suas responsabilidades no cuidado com os filhos, no cuidado com a casa, ou seja, um equilíbrio maior na divisão de tarefas. Pais mais responsáveis. Pais mais responsáveis, pais mais ativos, mais participantes no dia a dia do filho. E aí a gente usou até algumas das imagens de perguntas, né? Desde a troca da fralda. Ah, mas eu sempre troquei fralda. A gente ouviu isso também, mas não era uma grande maioria. Então traçamos algumas atividades que os filhos entrevistados lembravam do seu pai na infância. Então vamos lá, um filho, um entrevistado, lembra do seu pai quase nunca trocando fraldas. A gente começou a identificar, lembra do seu pai levando você no médico ou para alguma atividade? Então a gente buscou trazer um pouco dessa memória afetiva para fazer comparações de como os entrevistados, que são pais hoje, como é que eles estão agindo. Então existe uma comparação entre o que a gente como é que era antes, as lembranças, e como é que hoje está sendo feito. E aí ficou muito claro essas diferenças, ou seja, o pai está mais participativo, não apenas sendo o principal provedor da casa. Então são paternidades responsáveis. Paternidades responsáveis. É possível que antigamente as pessoas tivessem filhos. Hoje esses filhos são mais planejados?
não só planejados. A gente tem aí, década de 60, a gente tinha o número de filhos por casal, uma média de 4. Verdade. A gente, década de 80, tinha em média de 2. Hoje a gente está com 1,1. Existe uma tendência de diminuição do número de filhos. Verdade. Porque a sociedade se transformou, porque as pessoas estão agindo e sendo diferentes em todos os aspectos comportamentais. E todos esses aspectos, eles têm um impacto direto no varejo. As pessoas mudam não só a sua forma de consumir, mas as suas expectativas. Então elas deixam de fazer o que praticamente a vida toda fizeram e estão começando a fazer coisas diferentes. E quando a gente encomenda um estudo e aprofunda num estudo de transformação social, que é esse o grande pano de fundo desse estudo do Dia dos Pais, é justamente para mostrar que talvez o pai não vai ganhar ou não espera apenas ganhar a gravata, o sapato, o cinto ou a meia, indo para coisas bem icônicas. E né? o que surgiu de presente novo aí? Agora, falando nessa estrutura familiar, eu me lembro de fato, meus avós tinham 6, 8 filhos, meus pais tiveram 4. Eu tive 2. Minhas filhas, cada uma delas tem 1. E não sei se os filhos das minhas filhas, meus netos, terão filhos. Realmente é uma coisa, mudou muito o mundo. O que apareceu nesse perfil? Mostra alguma coisa para nós, Rafael. Vamos lá. Quando a gente busca hoje o que aparece de presente, cada vez está mais evidente a questão da experiência. Algumas coisas que a gente fala do varejo há bastante tempo. Conveniência para o consumidor, gerar experiência. A experiência não é só na hora de comprar na loja, ou seja, em qual canal o consumidor escolher, mas a experiência em estar proporcionando algo para o homenageado. Ou seja, posso entregar para o pai um presente, algo físico? Sim, e nós varejistas torcemos cada vez mais isso continue acelerado. Mas o que mais pode ser entregue? O que mais pode ser entregue? O jantar, o almoço, o churrasco, um curso, uma viagem. Um curso. Tudo isso é possível. Um curso, uma viagem, uma experiência, um passeio. Um passeio. O que a gente falou E o jogo de futebol? O jogo de futebol. E importante, não são atividades de filhos meninos com o pai. São meninos e meninas, filhos independente de qual gênero, que vão acompanhar o pai nessa data. Então essa troca está acontecendo muito grande. Assim, a gente vê hoje muito mais mulheres e meninos e meninas, crianças, em jogos de futebol do que há 20, 30 anos. É um exemplo dessa transformação que está acontecendo. O que a gente está fazendo é puxando um pouco mais essas transformações direto para o varejo. Então a gente consegue entender e ver muito claro como provocação para o varejo que é super importante entender e envolver os clientes. Não só criar uma promoção, uma liquidação, o que for, mas como você envolve aquele cliente, seja o pai, que é o homenageado, o destino do presente, mas principalmente aqueles que são os compradores, que são os filhos ou o cônjuge, ou o filho é influenciador de compra, em que ele diz, mamãe, vamos dar tal coisa para o papai de presente. O consumidor, o lojista precisa pensar em todo esse fluxo. Então, quando a gente fala em envolver os clientes na criação de algo maior, gerar mais conexão entre a marca e consumidor e influenciador, isso é super importante para dar um resultado positivo para o varejo. Ao mesmo tempo, as lojas precisam fazer promoções que representem esses novos pais. O pai não é mais apenas o futebol, o churrasco, o terno e a gravata e o sapato. O pai hoje ele tem uma série de outros papéis e ele está cuidando mais da casa, ele tem outras preocupações. O leque de presentes para o Dia dos Pais ele é muito maior, ele é muito mais amplo. E o que a gente está trazendo é que como é que a gente pode oferecer, sugerir para o varejista que em toda a sua comunicação ele mostre essa relação, ele estreite a relação do pai com os filhos, do pai com a família, do pai com todo o seu ciclo familiar. Isso acaba tendo um impacto para a marca positivo perante não só ao consumidor, mas aos influenciadores de compra. E ao mesmo tempo, esse pai, esse novo pai que a gente identificou no estudo, ele é um pai que cuida, ele é um pai presente. Que bom isso, né? E aí voltando, ser presente, cuidar, ser um pai ativo e ao mesmo tempo ser um pai cool, um pai que está disposto a experimentar, a viajar, a se entregar mais na vida dos filhos, isso é uma mudança de comportamento. E o que a gente recomenda para os varejistas é que justamente tudo isso, de alguma forma, seja retratado no momento de uma campanha de comunicação, numa campanha promocional de Dia dos Pais. Eu fico pensando
Nós estamos vivendo um mundo perigoso, né? E saber que o pai hoje está mais protetor, está mais presente, está mais interessado nos filhos, isso me sensibiliza muito, Rafael. Porque não está fácil, a nossa sociedade está muito violenta. É verdade. Muito violenta, nós estamos vivendo um mundo perigoso. Mostra um pouquinho para nós esses resultados que vocês chegaram aí. A gente tem alguns dados aqui importantes, vamos avançar aqui um pouquinho, que a pesquisa é bastante ampla, né? Então a gente tem essa questão da visão dos filhos. A visão dos filhos. Então existem a memória positiva do pai, mas também apareceu que existem entrevistados com memórias negativas. Do pai ausente, do pai que não fez o seu papel. Então a gente também teve o cuidado de entender e interpretar que nem tudo é perfeito. Claro, existem puxa vida, eu estou vendo ali, ó. Né? 17% tem memórias negativas e tristes. Exatamente. E tristes. Isso surgiu e a gente entende de que forma. Quando se faz uma divulgação, uma campanha, uma promoção pensando em Dia dos Pais, a gente tem que pensar em 100% de consumidores, não só nos 83%. Claro. Ainda mais com todo o nível de mercado hoje de exigência, competitividade. Ao mesmo tempo, existe uma divisão entre os que participaram tanto quanto a mãe, existe os que participaram parcialmente dos cuidados com os filhos. Isso aqui é uma visão que os filhos têm dos pais. Claro. E eles que são, principalmente o mais importante, influenciadores de compra. Eu não tenho dúvida disso. Ele que diz, mãe, o que nós vamos dar para o pai esse ano? Exatamente. É muito legal isso. Super importante conhecer, entender qual é o papel e a visão que os filhos têm para o pai. Então, algumas atividades também que o seu pai, né, o pai dos entrevistados, costumava realizar na infância. E aqui entra muito a memória afetiva. O levar na escola, o levar no médico, trocar fralda, levar para atividade física, levar para comprar presente, apresentações na escola. Isso compõe, e aí são vários percentuais divididos entre nunca, raro, às vezes, frequente, sempre, e o não sei, eu não lembro, mas tudo isso ajuda a desenhar essa memória afetiva sobre a relevância e a referência do pai hoje. Então a gente está fazendo de novo um resgate de memórias e lembranças até chegar hoje no perfil comportamental e chegando principalmente naquilo que todo varejista quer e precisa saber sobre a intenção de compra dos presenteados. Então a gente fez também aquela famosa nuvem de palavras, né? Qual é a palavra que mais descreve o seu pai? E a gente vê muitas palavras aparecendo, algumas com maior destaque, como pai trabalhador, o pai herói, trabalhador é legal. Amor, amigo, mas tem um ausente também. Tem um ausente também. Bem grande. Então a gente entende... E tem o não sei. Tem o não sei. O que teu pai, o sentimento que teu pai vai dizer, eu não sei. Muito ruim isso, né? Exatamente, exatamente. E ao mesmo tempo, né, toda essa questão de como o varejo pode se adaptar, que a gente conversou antes, algumas marcas globais que criaram ações e iniciativas para conectar diretamente com cada um dos pais. Então a gente fez essas provocações de envolver os clientes, ações que representem os pais, elaborar campanhas que mostrem o relacionamento hoje dos pais com os filhos e mostrar esse novo perfil de pai. Isso que é o grande desafio para o varejo, independente de qual segmento. Se a gente for olhar hoje, todos os segmentos do varejo podem se adaptar e criar ações que ou mostrem o pai de verdade, aquele pai que o filho pode achar que sabe tudo de mecânica e o pai chegar na mecânica, por exemplo, numa loja de autopeças e perguntar, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas me ajuda. É uma situação real. Entre outras tantas que a gente sabe que hoje existem no dia a dia. Né? E aí, chegando no ponto de vista prático, que foi que a gente colocou, como é que a gente desenha entre todos esses entrevistados, foram 404 entrevistados. Um volume bom, né? Um volume bem significativo. Além desses 404 entrevistados para pesquisa, a gente fez uma entrevista em profundidade com 5 pais que se adequam a este perfil, ou seja, a gente ouviu também um ponto qualitativo desse perfil. Legal isso. E foi importante para ajudar a tornar o evento, o nosso estudo mais denso e ao mesmo tempo mais repleto de informações para ajudar o varejo a se preparar melhor e conhecer melhor quem é esse consumidor. Resultado qualitativo é importante. Né? Exato. E chegando na intenção de compra, a gente chega numa persona. Então o que é a persona? Assim, vamos lá. Quase metade, né, 47% vai comprar roupa para dar para o pai. Isso segue uma tradição e não muda. A grande questão é comprar roupa, mas qual é o sentimento da entrega do presente? É isso que a gente está tentando retratar. Média de presentes, 1.1,
porque às vezes dá para o tio, dá para o padrinho, dá para o avô, né? É super comum isso acontecer. 58% dos entrevistados vão comprar no shopping, 66% vai comprar na semana do Dia dos Pais. Ou seja, temos aí alguns dias ainda pela frente para mostrar e para vender mais, né? Pensando no varejo, e 63% vai pagar à vista. À vista. Então esse desenho é mais ou menos o que a intenção de compra está nos mostrando do que vai ser comprado de presente para o pai. Última semana antes da data, pagamento à vista, no shopping, média de presentes próxima a um só e 47% comprar roupas. Onde é que estão as oportunidades aqui? Mostrar outras opções de produtos e de serviços ou aqueles varejistas que são vendedores de roupas e confecções, explorar ao máximo o seu potencial para aproveitar a oportunidade. Então transformar a loja muito mais num espaço de relacionamento entre o pai e o filho, entre a esposa e filho, enfim, entre o presenteador e o presenteado. Claro. E a loja sendo artífice e mobilizadora desse momento todo. Quando a gente chega em ticket médio, a gente viu uma pequena queda em relação a 2018, um pouquinho, ainda num patamar próximo a R$160, está com 157. Bom valor, né? É um valor bom, mas, de novo, um dos motivos da gente fazer a pesquisa mais ampliada e transformar essa pesquisa num estudo é justamente para a gente conseguir entender que existem dimensões de varejistas diferentes. Claro. Então, quando a gente fala num ticket médio, a gente está falando de uma resposta dentro de um universo de pesquisados. A gente sabe que tem muitos que não vão nem conseguir comprar presentes. É verdade. Tem outros que vão comprar presentes muito menores em termos de valor e alguns vão conseguir ter as condições para comprar e adquirir presentes com valor maior. Então o ticket médio ele é uma referência. É apenas uma referência. Dentro da resposta da pesquisa. Pode ser mais ou menos. Exatamente. Okay. E com isso a gente chega na estimativa de crescimento para a movimentação financeira, conforme todo estudo do nosso economista-chefe, o Oscar Frank. A gente entende que a movimentação ela é muito baixa o crescimento. A gente ficou entre 0,1% e 0,9%. Isso significa quase que sem crescimento, muito pequeno, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é uma data que ela tem uma expectativa que ela não é tão grande quanto o Natal. Então, se não houve um crescimento tão significativo para o Dia dos Pais, não quer dizer que está tudo perdido. Existem algumas métricas para conseguir mostrar o que vai gerar de impacto de verdade para o varejo. Então, datas que você não tem ela como responsável para gerar todo o movimento ou as vendas do mês de agosto, por exemplo, ou do finalzinho de julho, para alguns conseguem se antecipar, ele é uma data que você consegue administrar a operação do seu negócio e, ao mesmo tempo, pensar em ações e iniciativas que valorizem a sua marca, que fiquem de referência para as famílias e para os consumidores e que essa relação perdure para outras datas comerciais e, ao mesmo tempo, o Dia dos Pais segue como não só uma data de venda, mas uma data que aproxima o consumidor da marca e da loja. Muito bom. Excelente. Então a gente tem também alguns dados, né? Entre quem mais vai gastar para o Dia dos Pais, homens acima de 60 anos da classe A. Mais ou menos esses os que mais vão gastar. Esse foi o evento de lançamento. E foi aonde? A gente fez na La Máfia Barbearia, nossos parceiros. Barbearia, né? Por quê? Porque esse ambiente é um dos que já está mostrando esse novo pai. A barbearia hoje... Eu vi no Bourbon, ontem eu recebi uma pauta da Aniele, da Prática. O Bourbon já criou uma parceria com um barbershop para os pais cortarem cabelo, com uma promoção especial. Isso aí tá legal hoje, né? Exato. A gente buscou o quê? Buscou um ambiente diferente. A gente sempre gosta de apresentar os nossos estudos. Estou sentadinho em algum lugar. Ali. Eu estou vendo o economista-chefe. O Oscar ali na frente. A gente buscou levar para um ambiente que está conectado com esse perfil do novo pai e para contar como é que é esse perfil. Então a gente saiu do tradicional e foi para um lugar onde tem o serviço de barbearia e cabeleireiro, tem mesa de sinuca, tem futebol na TV, ele é todo temático, é um ambiente que o perfil desse novo pai gosta e é um espaço onde podem ir os filhos junto, tem espaço para isso. Então a gente contou com a apresentação técnica da Luciana, da Vitamina Pesquisa, que foi a empresa que nós contratamos para realizar esse estudo técnico. A gente contou com o Oscar Frank, nosso economista-chefe. A gente contou com participação de 3 dos pais que participaram da entrevista em profundidade. 3 pais participaram? E que contaram um pouquinho sobre como é esse
esse perfil, como é que é o dia a dia, como é que é a rotina deles, e a gente viu muita conexão entre o relato e entre o que a pesquisa nos apresentou. E a gente contou também com a Marlene Cândido, que é a nossa parceira e consultora de varejo, para dar aquelas dicas ainda de última hora para os varejistas se prepararem ainda para essa data comemorativa, data especial e, claro, vender mais. Quem quiser tomar conhecimento da pesquisa toda, eu sei que são muitas lâminas, entra no blog da CDL, né? No site da CDL. No site da CDL, preste atenção. cdlpoa.com.br, a gente tem todo o estudo lá disponível, principalmente para os varejistas, mas claro, todos que tiverem interesse em Todas conferir, as lâminas estão lá. todo o material completo à disposição. É um material longo, né? Bem longo, material longo, mas longo de acordo com o que a gente se propôs a fazer. Estudo bem profundo sobre essa data. Existem pais como eu, que os filhos já não estão em casa mais. Minha mais velha mora nos Estados Unidos, a menor trabalha comigo, trabalha na Rádio Pampa, mas tem sua vida, seu apartamento. E eu hoje sou pai de cachorro. Eu tenho 2 cachorros. Tenho muitos amigos que são pais de cachorro ou de gato. Esse pai também merece alguma coisa, não merece? Merece, todos os pais merecem. Todos os pais merecem. O que a gente sempre o segmento pet cresce muito, né? Cresce, e a gente vem acompanhando isso desde a data do Dia das Crianças de 2018. Algum estudo próximo sobre o segmento pet? Não sobre o segmento, mas a gente consegue trazer algumas correlações e alguns dados importantes. Exemplo, o pet foi o segmento de presentes que mais cresceu, o tipo de presente que mais cresceu para a data do Dia das Crianças no ano passado. É mesmo? Ao mesmo tempo, no nosso Liquida Porto Alegre, esse ano, a mesma coisa. A gente teve um número de 27 ou 28 pet shops participando do Liquida Porto Alegre. Foi o segmento que mais cresceu em termos de participação. Com ração em promoção. Exatamente, com todos os serviços e produtos, né, para a linha pet. Então a gente vê hoje em qualquer parque, qualquer praça, final de semana, o número de pets que as pessoas estão levando para a rua brincando. Tendência é que as datas comemorativas para pais, mães, crianças, Natal, sejam, né, tenham como sugestão ou cada vez mais uma demanda de consumo para produtos pets. Isso a gente consegue observar de uma forma bem clara também. Que legal. Olha, quero cumprimentar vocês, Rafael Guerra, gestor de marketing da CDL Porto Alegre. Que bom que temos um novo pai. Eu tenho dito aí nas minhas andanças, nas minhas experiências vividas, para os meus amigos, para casais jovens, filhos, para serem bem criados, precisam de lares estruturados. Exatamente. Com paizinho, com mãezinha. As pessoas se separam hoje com uma facilidade muito grande. Eu me preocupo muito com isso. Não necessariamente filhos de pais separados são problemáticos, mas muitas pessoas problemáticas foram frutos de lares desfeitos. Então, essa responsabilidade, quando se põe um filho no mundo, é do casal. Ele não pediu para vir ao mundo. É uma responsabilidade muito séria isso. Fico muito contente com esse estudo de vocês. Contem conosco, Rafael Guerra, para divulgar outros estudos. Ótimo. Seguidamente eu vejo matéria aí do economista-chefe, do Oscar. A gente compartilha em redes sociais. Ele é um cara inteligente, né? Vocês estão bem de economista-chefe aqui. Legal. Então, desejar aí aos nossos telespectadores, a vocês, aí um feliz Dia dos Pais, que o nosso comércio possa vender bem, a gente quer ver a economia girar. É uma pena o Estado atrasando o salário, são muitos funcionários que não estão indo ao mercado de consumo. As pessoas andam entristecidas, muita gente com nome no SPC, não é? Mas a esperança é a última que morre. Vamos acreditar aí que passando a reforma da Previdência e outras reformas estruturais, que o nosso Estado, o nosso país possa melhorar. É isso aí. Rafael Guerra, muito obrigado, pela tua participação conosco. Sempre à disposição de vocês. Que bom. Muito bem, direto aqui da CDL Porto Alegre, com o estudo Perfil do Novo Pai Alexandre Appel para o Consumidor RS.